A partir de agora, está no ar... Na Onda da Tecnologia. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia, direto aqui do Centro Universitário Unibrasil, dos estúdios do Centro Universitário Unibrasil, que nos abre espaço para nós periodicamente conversarmos sobre tecnologia voltada à área da educação, uma discussão sempre muito importante, onde nós trazemos convidados que têm a ver com esse assunto e que têm larga experiência educacional. Hoje nós vamos continuar com aquele assunto onde nós abordamos bastante a questão do peregrino e do turista, ou seja, como o nosso estudante vem para sua aula, como ele participa dessa aula ou como ele deveria e como ele trabalha em cima de toda essa tecnologia eletrônica que nós temos. Então, só lembrando, nós agradecemos bastante a oportunidade de estarmos aqui através do nosso magnífico reitor, professor Sérgio Ferraz de Lima, a professora Lilian Ferrari, nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, que é a coordenadora de jornalismo, ao Rogério, responsável pelos estúdios de rádio e TV, e ao João, nosso produtor da mesa de som, que faz também as vinhetas. Então, agradecemos muito e, é claro, o nosso estagiário Alexandre Greco, que faz parte, do grupo e que também estagia no grupo, no curso de jornalismo. Na Onda da Tecnologia. Então, hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos José Vale, formado em Ciências Econômicas, especialização em Filosofia, mestre em Educação, doutor em Sociologia e é professor aqui do Centro Universitário Unibrasil para os vários cursos, mas entre eles nós destacamos Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Comunicação. Vamos conhecer o professor Marcos José Vale. E antes disso, eu queria lembrar que estamos com a professora Adriana Tosi, a nossa coordenadora do curso de Engenharia Civil. Tudo bem, professora? Tudo bom. O nosso estagiário Alexandre Greco. Tudo bem, Alexandre? Oi, pessoal. Agora, só para me apresentar mesmo, eu vou passar um pouco da ideia do aluno agora nos próximos programas também. Então, muito bem. Valeu todo mundo. Isso vai contribuir bastante com a nossa discussão. E este que vos fala, Fernando Felice, eu sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Então, o grande objetivo nosso hoje é falar de novo sobre aquele assunto com relação ao último programa, peregrino versus turista. Muito obrigado pela presença, professor Marcos. Gostaríamos de agradecer imensamente. Esse assunto tem muito que ser abordado aqui, e a gente queria ter a sua ótica. Mas antes disso, queria que você conversasse um pouquinho conosco a respeito dessa tua formação e a tua experiência acadêmica, que é muito importante, porque além disso você é ouvidor aqui nosso, Também tem essa atribuição aqui na instituição. Primeiramente, eu agradeço o convite, fiquei muito entusiasmado, eu acompanho os outros programas também. Tecnologia é um assunto de quase ninguém tem como fugir, porque faz parte da nossa vida, seja para o bem, seja para o mal. É verdade. Falando também um pouquinho aqui do trabalho de ouvidoria, dentro da instituição. Muitas reclamações hoje em dia que a gente percebe até entre professores, alunos, a própria comunidade está relacionada ao processo de comunicação. Sem dúvida. A gente tem muito recurso, muita tecnologia, mas parece que o emissor da informação e o receptor da informação parece que estão cada vez mais distantes com os instrumentos. Compartilhamos muito isso, professora Adriana? Sim. Com relação à minha formação, como o professor Felice já falou, há uma certa diversidade, mas há uma aproximação, são áreas afins. Eu me formei pela PUC em Economia, também fiz a especialização em Filosofia por uma questão de aprimoramento e por interesse. Fiz o mestrado em Educação com ênfase em Gestão da Educação e Políticas Públicas, basicamente um estudo sobre as formas de acesso e questões de privatização do ensino superior. E mais recente, na questão do doutorado, focado na área do trabalho, eu estudei as estratégias de inserção e permanência dos profissionais de tecnologia de informação no mercado de trabalho. Justamente por um certo entusiasmo e um interesse sobre as novas tecnologias e como que elas transformam as nossas relações, principalmente nas relações de trabalho. Paralelo a isso, em função da sala de aula e do contato com o ensino superior, também acabo percebendo, digamos, os efeitos que essas tecnologias têm, como instrumentos,
Como eu disse antes ali, os instrumentos, eles podem ser, como ferramentas, podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Sem dúvida. E aqueles que são um pouco mais experientes acabam usando sempre a ferramenta para potencializar o resultado, enquanto aqueles que são os novos estudantes ou os novos pesquisadores, esses não passaram, digamos, por uma curva de aprendizagem anterior. Então, eles já se deparam com a ferramenta e muitas vezes acabam fazendo um uso equivocado, né? Um uso não, digamos, o melhor que poderia ser feito. Muito bem. Bom, professor, a gente vai começar então a discutir um pouco a questão do peregrino e turista, só que antes disso eu queria passar a palavra para a professora Adriana, algumas considerações com relação ao nosso último programa e um pouco, né, da tua experiência como professora, que nós todos temos, né, com relação a isso, ao uso de tecnologias, né, a questão de você reter a atenção do aluno em detrimento a todas essas ferramentas que o professor conversou, né, o que nós temos aí, né, como recurso para a gente utilizar, né, com relação principalmente a essa comparação de hoje o aluno ser peregrino ou tentar ser, querer ser e não consegue porque ele está muito incentivado e motivado a ser o turista da história, né? É complicado porque a gente vive isso diariamente, então a gente fala disso exaustivamente no meio acadêmico, por ser uma preocupação, né? Uma coisa é você estar em sala de aula, estar observando que os alunos não estão tendo aquele aproveitamento que você gostaria que eles tivessem e fazer uma vista grossa para isso e ok, não é problema meu. Mas eu acho que a gente está num momento muito além, assim, existe essa preocupação de não estar conseguindo, de alguma maneira, fazer a conexão com essa nova geração. Então, para mim, isso preocupa, porque nós vemos que a tecnologia, eu sinto isso, né? Posso estar falando uma besteira, mas é o que eu sinto. Ela acelera muito, assim, é como se a evolução que se teve da minha geração... eu não sou uma pessoa velha, tá, gente? Não, professora, que isso? Mas eu sou uma geração, vamos colocar num box, né? Geração 30-40. Eu vejo uma diferença muito grande para o aluno que está chegando, que já é uma geração que está dos 20 ali, né? O pessoal de 17 a 22, 23 anos, que é a grande maioria do aluno que está aqui na faculdade, né? No centro universitário. Então, parece que a tecnologia acelerou ficou uma distância muito grande entre essas gerações. E a gente fica um pouco perdido. Então, eu tento fazer o uso de inclusive, mídias sociais, de todo o ambiente no qual esse aluno está inserido, esse ambiente virtual. Às vezes até as pessoas fazem uma crítica. Nossa, mas como é que você aguenta? Porque realmente é uma diferença como é que eu posso dizer a palavra? De tratar os assuntos, a diferença é muito grande entre essas gerações, né? Mas você tem que ir tentando se aproximar, né, dessa nova geração, Sim, senão você não vai conseguir se comunicar. E aí você vai se distanciar, Deus me livre. Sim. Então, assim, a gente tem que estar atualizado e, de uma certa forma, se preparar melhor para as aulas, né? Então, é isso que a gente, até aproveitando o Alexandre, né, Alexandre, gostaria, como você trouxe essa ideia para a gente debater, a tua visão como aluno agora, né? Até para a gente começar um bom debate aí e aproveitar, né, todo esse conhecimento que o professor Marcos nos traz. Bom, como a professora Adriana Salles falou, né, a minha geração... a gente realmente cresceu em meio à tecnologia. Eu peguei, digamos assim, para mim eu marco assim o tempo do Play 1 para cá, né? Porque era o tempo que realmente que eu comecei a ter aquela visão, como se fosse assim, eu cresci junto com o Harry Potter, como todos os outros sistemas de tecnologia, eu vi a evolução do cinema, digamos assim, colorido, que já teve uma grande evolução, acho que até maior do que a do preto e branco pro colorido. E é uma coisa que eu sempre quis participar. A gente sempre eu cresci naquele mundo de fantasia, eu queria, tipo... O meu sonho era, tipo, um Star Wars Online. Tipo, você pegar e poder se transportar para o meio digital. Mas eu acho que está acontecendo ao contrário. A gente está transportando o meio digital para o nosso meio. E não ao contrário como a gente sonhava e tudo mais. E eu vejo isso principalmente quando a gente vai produzir alguma coisa. Porque como a tecnologia avança, a cobrança está sendo avançada junto. Ou seja, está indo muito rápido. Eu entrei na faculdade... Eu saí do meu ensino fundamental para o meu ensino médio e já falava assim, ó, você tem que ser o melhor
E isso é uma cobrança que sempre teve, né? Só que, tipo assim, o discurso do primeiro já mudava pro discurso do segundo, porque a tecnologia já mudava. Hoje em dia, eu cresci assim, você tem que aprender a mexer com isso, isso, isso e isso. Daí eu mudei, passou um mês, eu tenho que mexer isso de volta. E é isso que acaba assustando muito. Ou seja, a gente acaba procurando... Eu não tenho mais tempo de chegar e conversar com meu amigo ali do lado, porque eu tenho que fazer um monte de outras coisas que eu tenho que conversar com pessoas que eu nem conheço e entrar acesso ali. E no jornalismo que a gente tem que ter uma produção muito rápida, que a gente às vezes não tem, numa única matéria, a gente tem que produzir 8, 9 textos por uma semana, e você tem que ter fontes, outras coisas, acaba que eu não procuro mais conhecer minha fonte. Eu pego referências de outros lugares e puxo. E isso, às vezes, sinceramente, eu às vezes faço no meio da aula. O professor pega um trabalho, eu já entro no Facebook lá, digito qual profissão que eu quero, vejo todos que estão na minha timeline, mando uma mensagem para todos eles e vai. Às vezes, assim, eu acabo me distanciando um pouco de quem eu quero, do modo que eu faço a matéria e da matéria que eu estou vendo. E eu acho que esse é um grande problema que eu tenho e que, em geral, acho que todos temos ali. Talvez o fato de distrair, né? Sim, porque daí você, ao mesmo tempo que você foi motivado, né? Então você foi motivado a pensar em algo diferente nesse momento, aquilo não vai ficar guardado na tua cabeça, você vai buscar, né? Então, nesse momento, você perdeu todo o foco da aula, você vai perder aquela informação, né? Porque é como se fosse um déficit, colaborando para o déficit de atenção, né? Eu acho que isso é extremamente interessante, falar da questão da distração mesmo, né? E como a professora colocou no início da fala ali, como que a nossa geração se conecta com essa nova geração. Porque eu acho que a questão que está em jogo aqui é a noção de tempo e espaço, que era muito diferente no tempo em que nós estávamos na faculdade para agora, né? Porque nós não tínhamos, por exemplo, como nos distrair com outros recursos que não o professor na nossa frente ou o material que nós tivéssemos que estudar. E havia a necessidade de um planejamento prévio para o final de semana, por exemplo. Você tinha que pegar os livros, levar para casa. Não era todo momento que você sabia o que o teu amigo, o teu colega ou alguém que morasse em outro país estava fazendo. Você tinha aquilo na sua frente, você tinha que se dedicar a estudar. E hoje em dia, tentar passar essa mensagem para pessoas que estão preocupadas com tudo que está acontecendo à sua volta, menos com o que está acontecendo à sua frente, é que é o nosso desafio. É como o Alexandre colocou pra gente aqui, de estar preocupado com o que está acontecendo em volta, não consegue falar com um amigo dele, e aí ele imagina tudo que pode estar acontecendo de notícia, ele que é do jornalismo, né, que ele quer saber para não ficar fora, tá digamos, sangue, daquele momento exato, que daqui a pouco pode já não ser mais importante, né? E esse é o desafio. Não, e a gente vê, fazendo esse paralelo das gerações, né? Quando eu estava na faculdade, é claro que você tinha, assim, a pessoa que é ansiosa, ela sempre vai ser ansiosa. Vamos pegar um exemplo. Então, a pessoa que tem um problema de déficit de atenção em sala de aula, isso já... toda geração tem... As pessoas são diferentes, mas elas têm características que permanecem, né? Então, a pessoa tem um problema de ansiedade. Então, ela tinha um problema de ansiedade. Só que eu acho que a tecnologia, ela acelera essa ansiedade. Então, você vê, às vezes, que o aluno que é ansioso, ele fica muito mais ansioso. Porque daí ele perde o poder de organização daquela ideia, que a pessoa ansiosa, ela já está assistindo aula e ela já fica remoendo aquela ideia, né? Nossa, isso, mas será que eu vou saber isso? Mas será que eu vou bem na prova? Quer dizer, é uma antecipação de vários elementos. E daí, com essa tecnologia, então, que você acessa em sala, você acelera, inclusive, essa ansiedade. Eu vejo, num total, vai fazer 15 anos que eu estou na área de ensino universitário, né? Eu vejo que hoje nós temos muito mais problemas, assim, de alunos com déficit de atenção em sala de aula e ansiedade do que na época que eu comecei a dar aula. Não porque talvez as pessoas, se pode até questionar, mas será que hoje as pessoas falam, hoje as instituições têm um departamento para tratar disso, que há muito tempo atrás isso nem existia, né? O aluno tem um lugar para procurar. Mas eu vejo que vem muito da questão da tecnologia. Semana passada aconteceu o negócio do Pokémon Go lá, né? Sim. Eu, sinceramente, nós estávamos primeira semana de aula, eu fiquei ausente desse mundo, então eu sabia que estava acontecendo Pokémon
Go, eu sabia que existia esse aplicativo, as pessoas comentavam, mas eu não cheguei a me inserir de baixar o aplicativo. Não vou nem falar mal, eu vi pessoas falando mal, mas porque não tive tempo, poderia ter acessado para conhecer. Mas, de repente, você recebe um monte de informações de atropelamentos e as pessoas... Eu comecei a falar, gente... Né? Atropelamento, afogamento... Como assim? Seja, então, como é que você mundo, consegue desligar tanto do que você está fazendo a ponto de você se atropelar? De Então, você cair de um edifício. Nossa, eu fiquei chocada. Então, aí a gente fica pensando, professora Adriana, o que eles ficam pensando na nossa aula também. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Ele tá olhando para você, mas você vê aquele olhar vidrado, né? Ou seja, nossa, o cara tá em outro planeta. E isso acontecia com a gente, mas de forma esporádica. Hoje você fica pensando que o cara está tão injetado, né, tão despertado a novos assuntos a todo instante, e aí atrela com aquilo que você coloca, né, da preocupação, né, e que ele está pensando agora, que será que o que vai cair, o que vai ser? Você acha que um cara consegue se concentrar numa aula? Né? E tendo todos esses pensamentos na cabeça? Essa questão da ansiedade, né? O déficit de atenção no nosso tempo existia, né? Só que a gente só ia para o mundo da lua. No máximo a gente estava lá na nossa cabeça, né? De corpo presente. Mas os alunos com esse fenômeno, por exemplo, do Pokémon Go, ele está na sala, mas ele não consegue prestar atenção no que você fala, não consegue ler, né? Porque ele está preocupado em sair rápido para poder pegar um dos bichinhos que está perto do Cordeiro Clevely, do auditório, né? Eu fiquei sabendo que lá era um lugar. Lá é um ponto. Eu até visitei, foi na terça-feira, fui com os alunos de sistemas no final da aula, eles me mostraram, porque eu não consegui instalar o jogo, e daí, exatamente, é o espaço de luta, daí eles me mostraram. São tecnologias interessantes e até interessante que mesmo sendo virtual, acabam interagindo as pessoas ali realmente frente a frente. E cabe um detalhe, né, professor? É a questão da realidade aumentada. Então, assim, essa tecnologia, né, só complementando, já que a gente está na onda da tecnologia, só complementando, essa realidade aumentada já existe há alguns anos, inclusive para que servia? Né? Principalmente para treinamento em empresas. Então, você ia num certo local, onde ali você conseguia pegar uma peça e explodi-la, né, no sentido de, né, no desenho para obter os detalhes e tal. Então, essa realidade aumentada, que é baseado no que o Pokémon Go tem, na realidade tinha uma outra finalidade algum tempo atrás, e é claro, né, sempre vai se voltar lá para o mundo dos games, né? Mas veja, você tem uma outra, né, aplicação dessa realidade aumentada, mas que agora virou febre e com certeza está impactando a gente também. Posso dar tempo de eu continuar? Claro. Não sei que horas, né? Então, assim, pegando um pouco nessa linha, daí você vê muito falar, então, no ensino, a questão da gamificação, né? Isso. Sim. Do ensino. Eu acredito, se a gente agora tomar como exemplo o aplicativo do Pokémon Go e como ele é capaz de prender a atenção do aluno, e não é só do aluno, a gente está falando assim de todas as idades que estão acessando um tipo de informação. Obviamente, eu penso assim, o ensino hoje, a maneira como ele ele se coloca, né, em todos os ambientes, seja o fundamental, seja o médio, seja o ensino superior, a gente ainda não conseguiu se adaptar, nós, as pessoas da geração seguinte, né, não conseguimos se adaptar. Então, o ensino como ele está hoje, ele é chato, né? Ele é chato, porque... Por que eu não tenho, então, um Pokémon Go, mas assim, voltado sobre ensino, alguma né? coisa que eu estou vendo em sala, obras de arte? Por que eu não tenho um aplicativo do Louvre que eu posso usar dentro de um ambiente, dentro de Curitiba, sabe? Porque se eu conseguisse ver as obras, por que eu não posso coletar obras? Então, assim, eu acho que o futuro é esse. Eu acho que as coisas vão se acertar. Eu acho que é um período que a gente está vivendo. E, infelizmente, esse conflito de gerações prejudica, e ele é maior por causa dessa aceleração da tecnologia, porque a gente ainda não se apropriou dessas ferramentas. Nós que hoje somos as pessoas que deveriam estar oferecendo o produto opções, para a geração mais nova, a gente não sabe apresentar o produto em outra linguagem que não aquela linguagem que a gente recebeu. Então, óbvio, eu vejo que é uma grande quantidade de professores indo atrás de informação, tentando se atualizar,
visualizar. O aluno e tal. Mas é muito difícil. Às vezes as pessoas não têm a noção do quanto é difícil você ter sido criado de maneira diferente e você ser obrigado a pensar em coisas que, como você aprendeu de outra maneira, né? Fica difícil de você fazer essa conexão. Enfim, dentro dessa questão, aí a gente já deriva também para algumas complicações, né? Existe todo um entusiasmo, ou mesmo como o professor falou, era uma tecnologia com outro viés, né, que foi elaborada por pessoas que não estavam pensando em um jogo a princípio, né? Mas mesmo. Posteriormente o uso dela tem um caráter de entretenimento, né? Sim. E aí a gente entra até na reflexão do Bauman, né? Essa característica do mundo hoje ter que ser obrigatoriamente divertido, né? Tem que ser um entretenimento. O que nossa geração mais velha, como a gente viu as coisas se transformando, nós olhamos para essas ferramentas, esses novos jogos com entusiasmo, mas nós sabemos administrar o nosso tempo em relação a elas, né? Porque nós tentamos usar sempre a ferramenta para potencializar resultado. Já o aluno novo, essa nova geração, ele já chega com um caráter de entretenimento e é difícil para ele reverter o uso para ferramenta de apoio, né? Aí a gente vê aspectos perversos da tecnologia, né? Porque o aluno, ele pensa muito mais tempo, às vezes até antes de uma prova, como que ele vai burlar usando a tecnologia, né? Por exemplo, usar o WhatsApp, tirar uma foto, usar o aplicativo que faz o cálculo lá, até para provas mais elaboradas, do que propriamente dedicando tempo para estudar. Porque mesmo que o mundo tenha se transformado, né, o processo de instalação de software na cabeça da gente ainda é a leitura. A leitura é a audição com atenção, né, porque os alunos não prestam atenção na fala do professor, eles não prestam atenção no texto, né? Eu cito um exemplo, agora que eu estou ministrando as disciplinas de metodologia e tentando mostrar para os alunos que a etapa de leitura não é fácil. A leitura de um texto requer, no mínimo, 3 passagens pelo texto. Sim. Uma primeira leitura para identificar as questões textuais, depois a questão temática, depois ver a capacidade de resumir as ideias, né? Fazer uma problematização do que o texto traz, como que ele está contextualizado, e aí para chegar numa síntese, né? E esse processo não é um processo que ele vai fazer em 15 minutos. Ele precisa estar atento ali, talvez, para um texto não muito grande, às vezes para 10 páginas, ele vai precisar ir de 2 horas, né? Para que esse conhecimento que ele viu num texto elaborado faça parte da vida dele. Não que ele tenha que memorizar para uma prova. Sim, né? sim. Ele tem que se apropriar, aquilo tem que fazer parte da vida dele, né? E a ideia do peregrino, quando você entra na faculdade, se o aluno tivesse a consciência de que cada momento, a cada dia que ele vem para a faculdade, ele está construindo a história dele, e ele está passando por um processo de transformação, é diferente da questão do turista. Porque muitas vezes eles olham a faculdade, os períodos, as disciplinas como episódios, né? Agora eu estou fazendo essa disciplina. Então, quando eu passei e encerrei. Agora eu já tenho isso como se fosse uma figurinha, um título ou uma fase encerrada que não interessa mais, não agregou valor. E aí a gente começa a perceber essa dificuldade de concatenar todas as ideias no final. Porque o aluno entra para a universidade, ele tem que perceber que ele não vai poder sair a mesma pessoa, né? E não são os recursos externos que vão determinar as decisões dele, né? Ele vai ter que saber usar todo esse dispositivo tecnológico em seu favor. Que ele tem tanto, né, e não sabe aproveitar. Exatamente. Isso que a gente percebe, né, professor? Até a gente estava comentando nos bastidores aqui, né, sobre a questão dessa metodologia, digamos assim, que as redes sociais oferecem às pessoas de uma forma geral, né? E é claro, cada um de nós, dependendo da nossa experiência e conhecimento, a gente pode aplicá-las, como você mesmo comentou, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas o que está acontecendo? É isso que eu gostaria que você focasse um pouco. O que está acontecendo com os jovens, com a questão do uso dessas redes sociais e dessas limitações que eles têm de, mais uma vez, perderem a oportunidade de se aprofundarem mais no conhecimento? Eu posso até fazer um gancho antes, claro. Porque daí para você aproveitar as duas. Quando você estava fazendo a sua fala ali, né? Eu estava prestando atenção e a gente vai, né, já vai gerando perguntas e questionamentos também aqui. Então, por isso que eu quero aproveitar. Sim. Eu acho que... Por que entra de gancho com o Felite, né? O que o Felite falou. Eu acho a pergunta dele é relativa ao comportamento dos alunos na rede social. E aí a gente vai poder entrar se é agressivo esse comportamento ou não, se ele tem fundamento ou não, enfim, exatamente. né? Mas, paralelo a isso, né? Veja,
você falando da questão da leitura. Alguns anos atrás, eu sempre gostei do Stephen Hawking, né? E eu acho os livros dele, apesar de ele ser um dos físicos que tem a linguagem mais fácil, acessível, eu acho difícil de ler um livro do Stephen Hawking, né? E eu lembro que eu estava lendo Uma Breve História do Tempo e eu ainda não consegui terminar de ler esse livro, porque eu li o primeiro capítulo, e daí eu voltava para o primeiro capítulo, e eu voltava, e eu fazia pesquisa, porque tinham referências no livro que eu não conhecia. E assim, eu tô falando, eu fiz graduação em engenharia, eu tive física na engenharia, né? A minha vida inteira é pautada dentro de um universo que tem bastante, por exemplo, a filosofia física está bem presente. E era muito difícil fazer a leitura. Daí eu fui conversar com um aluno e comentando sobre o livro, então assim, sem menosprezar o aluno. Mas ele tinha muito menos referências do que eu tinha. Eu coloquei isso naquele momento, né? E daí eu falei para ele, você leu o livro? Eu já li esse livro. Nossa, ótimo, né? Daí eu fiquei pensando, ou é a história do gênio indomável, né? Aonde você conheceu uma pessoa e ele faz todos os cálculos e sabe tudo e tal. Ou aquela pessoa não tem a mínima noção do que ela está falando, porque é muito difícil de ter aquele entendimento e todos os fundamentos. Então, por que eu quis complementar a pergunta do Feliz? Eu acho que está a relação ali. Além do comportamento que o aluno acaba tendo nas redes sociais, né, de muitas vezes a gente achar agressivo, ou todas essas discussões que a gente tem visto, desde de questões políticas até agora, o que está acabando de acontecer nas Olimpíadas, dos torcedores e tal. E a falta dessa pessoa achar que ela sabe tudo. Né? Eu acho que... Eu fiz uma leitura e, olha, eu não entendi muito bem porque o autor é ruim. Eu acho que isso... Né? Eu acho o cara que escreveu, ele ainda com essa. Ele é ruim. Eu acho que isso cabe bem, assim, foi interessante você colocar essa questão, porque o aluno trata isso de uma forma como status. Né? Você lê o Stephen Hawking? Sim. Ok, deu um confere. Como se fosse uma foto no Instagram, como se fosse um post. E logo em seguida as outras pessoas vão curtir, fazer uma carinha triste, ou um wall lá, né? Porque ele vai ganhar pontos, né? Ele vai ganhar pontos, vai ter adesão. Mas, claro, não estou dizendo que aconteceu isso com o aluno. Mas seria muito mais interessante a partir do momento em que você compartilhou uma dificuldade de leitura, uma vez que você já é uma profissional formada, né? Que, como você falou, você já estudou física e mesmo assim sentiu dificuldade. Se o aluno achou que o livro era muito bom, não só o parecer dele em relação à qualidade do recurso, mas sim de que forma que ele achou isso muito bom. Ou se ele tivesse perguntado para você, mas quais aspectos te intrigaram? De que forma você não conciliou com o conhecimento sistematizado, acadêmico, com a abordagem teórica dele sobre a reflexão do universo? Né? Então, essa superficialidade, ela também acontece meio que de imediato. Né? Tende-se a tratar as coisas, não, eu conferi, eu dei um checklist, tópicos. Né? E aí, pensando nessa questão que você falou das discussões, sejam políticas, das questões agora da discriminação dos atletas que não conseguem um bom resultado, e aqueles que têm um bom resultado é como se fosse eu lá, junto com ele, tendo a satisfação de ganhar a medalha, era algo que a gente também já estava discutindo nos bastidores e tem a ver com os estudos recentes que eu fiz. Né? Por exemplo, hoje o conceito de rede social, ele é, digamos, bem conhecido de todo mundo. Qualquer adolescente, se você falar o que é uma rede social, ele vai dizer que sabe, né? Ele vai atribuir às redes midiáticas, né? O Facebook, o Instagram, o Snapchat, porque de alguma forma ali ele troca, sejam fotos, comentários, textos. Não sei se eles leem, mas eles compartilham, por exemplo, no Face, né? Mais é pela chamada propriamente do que pelo conteúdo. E logo em seguida a gente vê que não tem uma discussão. Mas na sociologia, né, redes sociais, elas são mais complexas. Né? A gente tem que dividir aí, por exemplo, as cadeias relacionais curtas, as relações fortes que nós temos, por exemplo, os nossos parentes, os nossos amigos, né? As pessoas que a gente troca ampla informação. Né? Então, esse é o núcleo que às vezes que nos dá o apoio para a gente seguir uma carreira ou para a gente ter apoio para construir a nossa vida, ok? Né? Agora, também tem as cadeias relacionais
longas caracterizadas pelos laços fracos. O que são os laços fracos? Os laços fracos são aqueles que unem as pessoas pelos seus conhecimentos. Ou seja, eu não conheço o professor Felice fora da faculdade aqui, né, da Unibrasil. Eu sei que ele é o coordenador de engenharia elétrica, as disciplinas que ele leciona, que ele promove lá um campeonato de robôs, né? Mas não sei a opinião dele, por exemplo, sobre questões políticas, né? Não sei a opinião dele sobre se ele é um entusiasta ou não da tecnologia. É claro que da tecnologia ele é um entusiasta, né? Até pelo programa. A professora trabalha com construção civil, engenharia civil, mas eu não sei outros aspectos, se tem filhos, se não tem, né? Mas, do ponto de vista dessas relações, se eu precisar estabelecer talvez um programa de pesquisa, ou se eu precisar organizar um evento, ou mesmo precisar ser requisitado para lecionar metodologia ou economia, vocês vão lembrar de mim pelo meu conhecimento e não por quem eu sou. E aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada com essas redes sociais midiáticas, né? Porque se num determinado momento eu e o professor Felice estamos discutindo uma temática que pode ser importante para um programa de pesquisa ou até mesmo uma questão política, nós vamos ter que ir até o final. Se a gente começar e se a gente se exaltar, em algum momento a gente vai ter que se acalmar, respirar, estabelecer de novo uma relação mais civilizada e vamos ter que ouvir o argumento um do outro. Posso não concordar, mas eu vou ter que ouvir. O que acontece na rede social, e aí é que o Bauman também chama de uma armadilha, é que muitas vezes as pessoas elas não vão para o final da conversa, elas não vão para o final do diálogo, elas nem estabelecem um diálogo. Alguém posta algo e você concorda, e aí você vai tendo adesão. Se alguém discordar e comentar, passa-se para a agressão, né? Você não deve se posicionar, ou quem é você? E aí você tem elementos de ofensa, né? Que não são propriamente uma discussão. E se a pessoa tiver um argumento melhor, mesmo que seja minoria, a internet facilita para você, você bloqueia. Opa, está incomodando. Então, e aí você não avança, porque você não está... Fica superficial, né, professora? Que é a grande dificuldade. A gente vê que os alunos só surfam, né? Exatamente. Eles só ficam na superficialidade, eles não se aprofundam, e ainda existe eu acho, vai além, chega a ser uma ingenuidade, assim, porque você posta a sua opinião num local onde várias pessoas, você tem a consciência de que várias pessoas vão acessar e dependendo dos amigos que essa pessoa tem, são membros da família dela, são os vizinhos, são pessoas que moram no mesmo prédio, são pessoas da faculdade, é o professor, quer dizer, é um mundo de pessoas que está lendo aquilo lá, então você posta e ninguém pode discordar de você. Né? É uma ingenuidade você achar que a sua verdade é a única verdade. E é interessante porque, às vezes, o aluno entediado na sala de aula, com certeza ele gostaria de ver um botão de bloquear o professor, né? Ou se ele pudesse avançar na linha do tempo e ver qual que é o próximo assunto para ver se o assunto... concordou aí. O Alexandre deu risada, ele acho que já estava imaginando ali também, subir a linha do tempo, qual que é o próximo tópico. Deus me livre, né? Mas é que nem essa parte que vocês falaram, realmente é algo que eu vejo bastante. Por mim mesmo, não vou falar... Porque aluno, a gente tem mania de se junta em panela. Porque nós temos o meu grupo, eu tenho a minha equipe com que eu trabalho, a gente brinca assim que a hora que eu entrar numa empresa a gente vai tudo junto. Porque, assim, a gente tem um padrão de trabalho que é igual. Só que a gente acabou perdendo, eu pelo menos acabei perdendo aquela noção de trabalhar com alguém que tem um jeito diferente. Eu, quando o meu professor me encaixa lá, você vai trabalhar com tal pessoa. Essa ideia do processo de eu ter que construir tudo de volta com ele, de eu ter que pegar e falar, não, eu trabalho desse modo, você trabalha desse, vamos chegar num acordo. Não, eu acabo assim, fico incomodado, eu não tenho mais aquela paciência de ficar procurando manter uma relação, porque eu sei, esse trabalho vai durar tanto e depois disso estou indo embora. E a minha equipe não, a equipe que eu trabalho geralmente, ela já tem um segmento, a gente já tem um padrão para seguir ali, a gente já tem um sistema de relacionamento, uma troca de opinião, tipo, eu não posso tal dia, aquilo lá, e vai indo. Mas você tem consciência que você está fechando portas, né? Sim, dessa forma. Ele é antissocial, ele é antissocial. Não, mas é a galera de uma forma geral, né, professor Marcos? Essa que é a questão, né? Até para complementar, hoje em sala de aula, né, a gente lançou um desafio para o evento de iniciação científica, que vai ter em outubro, e os alunos vão ter que trabalhar em equipe, e eu estava falando para eles das habilidades e competências, né, que eles têm que desenvolver ao longo do curso, o perfil do egresso, falei em sala de aula sobre isso, né, o que se esperava do profissional da engenharia civil.
E um dos itens é trabalhar em equipes que são multidisciplinares, desenvolver essa habilidade sem dúvida. durante o curso. Ele também está aqui para isso. E daí a gente acabou dando risada em sala, porque eu comentei que essa é a parte mais difícil, né? Porque você vê os alunos brigarem de 1º a 5º ano, né? Dentro de sala de aula, quando estão em equipes, porque alguém vai furar, alguém não vai fazer a sua parte. E você vê brigas, assim, amizades acabarem, as pessoas pararem de se falar, né? Por causa de aspectos que envolvem simplesmente irresponsabilidade, né? Sim. Você é responsável por um trabalho, então você... são questões que às vezes eu comento até com o professor. Porque tal professor, eu não consigo aprender com esse professor. Então, assim... você vai ter que aprender. Claro. Porque, na verdade, você não pode simplesmente só assistir aula com professores com os quais você tem afinidades né? E você só vai ter fazer equipe com as pessoas que você tem afinidade e tal. Então, eu entendo perfeitamente o que você passa, foi o que eu passei, né? Na mesa. Eu adorava a minha equipe. Claro. Quando o professor fazia sorteio de equipe, odiava ele, né? Mas eu vinha entender muito tempo depois, trabalhando com equipes, o quão rico é um meio que seja bem, que a gente fala heterogêneo, né? Você consegue trabalhar, ter novas ideias. E aí a grande questão é a chance que vocês perdem de ter um conhecimento que é a coisa mais importante na profissão. Porque um dia você vai ser gestor e você vai ter pessoas de todos os tipos e você vai ter que ser gestor, chefe, vai ter que mandar, e tem que fazer essa equipe render. Entendeu? A pior coisa que existe para um gestor é ver gente se demitindo, ou você tendo que demitir porque eles estão brigando entre si e não está rendendo, né? Então, é isso que é a grande questão, né, professor? Eles não verem que, enquanto alunos, eles ganhariam muito se eles tivessem essa riqueza de contatos e encarar, assim como a professora Adriana comentou, encarar professores de tipos diferentes que você não gosta, os colegas também. Não é isso, professor? Sim. Você tem que constituir o que na sociologia vai caracterizar como um capital social, né? São as pessoas com quem você trabalhou, que você conheceu, que você confia, né? Não só os seus colegas de sala de aula, mas os professores que ministraram aulas para vocês são contatos, são pessoas que podem alavancar a tua carreira ou que às vezes podem fechar portas para você, né? A gente estava falando aqui também de bastidores, né? Lá no futuro, se você vir a ser gerente de uma empresa, como você falou, você vai levar todos os seus colegas, né? E com certeza alguns colegas você vai fazer questão de que fiquem para trás. Mas lembre-se também que às vezes a tua postura de ter fechado um grupo pode ser que um membro do outro lado da sala de aula, ele venha a ser uma pessoa que gostaria de contratar um profissional como você, mas ele vai lembrar do seu comportamento, digamos assim, de formação de panela, isolado, né? Então, as pessoas estão esquecendo que nesse exato momento que você está se relacionando, você está construindo algo, né? Não é simplesmente um bloquear, um se afastar. Claro que não. Contrário. E isso que a professora falou ali de momentos de tensão e quando você não escolhe com quem você vai se relacionar, os alunos, por exemplo, a gente não faz uma enquete com que professor ele quer ter aula. Né? E nem todos os professores, às vezes, são tipo um profissional de stand-up, né? Vai conseguir deixar uma aula engraçada. Né? O professor de cálculo não vai conseguir fazer muita piada lá. Ele vai ter que ministrar o conteúdo. E eu lembro também que, não me lembro muito dos professores, lembro de professores que eram muito difíceis no trato com eles, mas eram professores muito bons no fato de terem um ótimo programa da disciplina, né? E lecionarem de forma... exemplar, né? Não gostava do professor, mas o fato é que o aluno ele não é passivo nesse processo, né? Você pode estudar por conta, sozinho, não é só o professor que vai colocar todo o conteúdo na tua cabeça, mas dentro dessas questões de eu gosto, eu não gosto, bloqueio, não bloqueio, como a gente estava brincando agora, gostaria de bloquear o professor, ainda se você bloqueasse o professor, tudo bem, você não gosta dele, mas você pegasse o plano de ensino dele, visse a bibliografia básica, complementar, qual é o conteúdo programático e começasse a estudar por conta, e na sala de aula você ficasse no WhatsApp ou caçando Pokémon à distância ou alguma coisa assim, não seria um problema, né? O fato é o imediatismo, né? Não é legal, eu queria fazer outra coisa legal nesse momento. E estudar, infelizmente, assim, não é uma coisa que você sai, nossa, tão legal quanto sair atrás de um Pokémon, né? Você tem que exercitar. Você tem que criar um hábito de estudo, né? Tem que, como eu falei anteriormente, tem que melhorar a tua audição, o relacionamento que você tem e, principalmente, parece que nos cabe hoje esse exercício, que eu acho que não deveria ser do professor, mas ficar reforçando para o aluno o compromisso que ele assumiu com ele mesmo. Ele escolheu o curso,
né? Ele se Ele matriculou. está correndo atrás dos seus sonhos. Exatamente, ele quer se formar, né? Não é possível só ter o título. E outra, ele tem que dar mérito pelas dificuldades que ele encontra no caminho, porque são essas dificuldades que mostram que ele é capaz e toda vez que ele avança um estágio, ele está superando. Sem dúvida. Né? Essa é a questão. Se fosse fácil, não haveria mérito em ser um engenheiro elétrico, É. em ser um engenheiro civil, em ser um economista, em ser um psicólogo, em ser um profissional de sistemas de informação. Então tem que valorizar muito, né? Mas tem que assumir esse compromisso. Que aí a tecnologia, nesse sentido, como eu falei, como eles veem muito mais como entretenimento, ninguém se forma só em diversão. Né? Até um bom contador de piada requer um repertório aí de conhecimento, né? De entendimento sobre filosofia, sobre sociologia, sobre questões políticas, para ter um insight muito mais interessante e arrancar boas risadas. De todos os tipos de pessoas, essa que é a grande questão. Por isso, né, você evitar de formar panelas, é isso que a gente vê, né, professora? Os alunos fazem muito panelas, até nas salas, né? A gente vê os grupos num lado, os grupos no outro, né? Isso eu vejo assim, é que na verdade não é só como você falou, não é um único curso, alguma coisa. Geralmente tem a panela do curso também, né? Tipo, faço jornalismo, eles ali que são de outra editoria, porque em jornalismo a gente acaba fechando de editoria. Tem o pessoal que é de esportes, tem o pessoal que é de comunicação. Editoria, essa é boa. Então, porque é de acordo com o que a gente vai tipo produzir. umas gangues, assim. É porque a gente produz, né? A divisão do jornalismo acontece como editorias, né? Então verdade, a gente se fecha nisso. Então, quem produz esporte vai se juntar com o pessoal que produz matéria de esporte, essas coisas. Mas é assim, eu tenho que produzir algo melhor do que o outro ali. No entanto, assim, se vier um outro curso e reclamar do meu colega ali, que é jornalista também, eu vou ficar muito bravo com ele. E é igual um trabalho que a gente teve. Uma vez o professor Sabag, ele tentou fazer isso, ele pegou o pessoal de designer e o pessoal de jornalismo. O problema é que a gente não gosta muito de design e design não gosta muito da gente. Mas eu adorei. No início eu fui assim, poxa, vou ter que fazer o trabalho, mas depois eu gostei da experiência. A equipe que eu trabalhei lá em design foi muito legal, foi um projeto bom. Foi ou não foi aí? Tá vendo? Formou uma panela nova daí também. Depois agora eu já não vejo mais. Quebrou paradigmas. Agora eu só tô assim um pouco de publicidade, mas como alguns amigos meus escolheram o lado ruim da força, né, como diria, agora eu tô tendo que me unir a eles. Tá abrindo horizontes então, Alexandre, abrindo horizontes, hein? Olha só. Isso que eu acho legal. Né? O ideal, e acho que eu digo o ideal para o educador, né? Nós, como educadores, nós temos, assim, sonhos também, né? Então, você fica pensando, nossa, imagine a gente conseguir fazer um programa que unisse o jornalismo e a publicidade e o design, a engenharia civil e a engenharia elétrica e a nutrição. Tudo, assim, é uma coisa extremamente difícil, não é impossível, né? Mas a gente fica sonhando, às vezes, com ela, né? Nossa, seria o ideal. E a gente sabe que muito disso não sai do papel pelas resistências que os alunos tem realmente em trabalharem junto, né? Então, eu converso muito com a coordenadora da arquitetura, porque existe uma dificuldade do arquiteto e do engenheiro civil trabalharem em conjunto. E a dificuldade está no fato de serem formações que são completamente diferentes, né? Que têm focos diferentes e que se complementam, né? Sim, então, assim, como um engenheiro sozinho, ele é bom. O arquiteto sozinho, ele é bom. Mas se você conseguir juntar um bom engenheiro e um bom arquiteto, você vai ter um trabalho excelente. Melhor né? ainda. Então, assim, só que o fato de eles serem totalmente diferentes, então, você acaba perdendo a oportunidade de criar coisas maravilhosas, né? Questões urbanas, um design de cidade totalmente diferente, buscar novas tecnologias, novos materiais, aplicações, porque a arquitetura é muito mais rica na criatividade, né? Claro. E a engenharia, ela está preocupada em fazer aquilo acontecer, aquela ideia sair do papel e aquilo se realizar. Então, o complemento dessas profissões, ele é maravilhoso. Mas a gente vê a resistência por parte do aluno, que é um pouco isso que ele trouxe, né? Sim, de novo essa questão assim, de grupos, os grupos reais ali, né? Eles são bem próximos e fechados, mas aposto que o Alexandre, né? Ele tem muitos amigos no Facebook de publicidade e propaganda, de RP, né? Curte algumas coisas, mas nem encontra no corredor da faculdade. Isso é verdade. Porque a única coisa que eu vou procurar eles é se eu precisar, fazer uma matéria e precisar de ajuda deles. Daí eu tenho que ir atrás. Mas a relação ainda é muito... Mesmo que quando eu vou produzir uma matéria, alguma coisa... Sim,
tirando esse grupo que eu tive que trabalhar mais intrinsecamente, ou tipo aqueles que já eram meus amigos e acabaram entrando no curso que eu brinco com eles, que eles entraram no curso errado, de ter entrado em jornalismo. Mas, fora isso, os demais eu só tenho eles como contato, ou seja, são fontes. E fonte no jornalismo a gente tem uma regra bem básica. Fonte é fonte, amigo é amigo. Então eu já nem Sim. vejo eles como amigo mais. E se eu ver eles no corredor, o máximo que eu vou fazer é um oi e isso se eu reconhecer ele. Porque a maioria Simples eu nem assim. reconheço. Não pense que é só no jornalismo, É, não claro é. que não. Né? É um comportamento, a gente está aqui falando, acho até injusto, porque a gente está usando da tua experiência para estar criticando ela. Não, é perfeitamente normal que isso aconteça, a gente vê que isso é geral. Eu acho que o objetivo aqui até, principalmente para os alunos que puderem estar escutando o programa, é isso. É essa provocação, né, de que vocês ousem sair das suas conchas, né? Exatamente. Interagir e conhecer pessoas no campus, né? A gente conseguir fazer projetos juntos, isso é muito rico. O que eu costumo falar da tecnologia, pela questão da experiência, de novo, é que eu não acho que os alunos são culpados por esse comportamento, né? Não é uma questão de atribuir culpa, mas a tecnologia também cria vítimas, né? Como eu disse, a gente falou no início aqui da conversa, sobre a questão de dispersar, né, de ficar se distraindo, porque o processo formativo, às vezes você tem um conteúdo organizado, sistematizado para te orientar numa disciplina, mas ele não se esgota. Então, essa questão imediatista, o aluno às vezes acha que ele passou na disciplina de economia, que é o meu caso, que o que ele viu na minha disciplina se encerra, e ele não precisa saber mais nada, não precisa ler outros autores, ou às vezes não precisa contrapor autores. E eu imagino que isso ainda é mais complicado nos cursos de engenharia, né? Sem dúvida. E o grande desafio aí, eu até vendo aqui o Alexandre conversar, né, professora Adriana, vamos propor para ele uma palestra que ele possa dar para os nossos alunos, para abrir suas cabeças e ele também quebrar um pouco esses paradigmas com relação aos nossos alunos. Vejam como seria rico esse contato, né? Eu acho até que a gente tem que estudar uma ideia aí de fazer isso. Eu acho que os alunos tinham que começar a fazer palestras contando suas experiências, trazer um pouco, suas né? Visões, né? Suas visões. Porque a gente traz gente de fora para fazer uma palestra, às vezes para fazer uma mesa redonda, e a gente esquece de discutir, talvez, com os principais atores, né? Claro. Sim. Que falam a língua deles, né? Não adianta a gente querer convencê-los. Sim. Né? A gente tem... E o jornalismo, nesse ponto, se cumpre muito bem em relação ao aluno de engenharia, que não tem tanta essa visão. Então, eu fico imaginando você numa aula nossa, né? Olha, pessoal, ele vai falar 15 minutos com vocês, eu vou sair um pouquinho, aí você conversa e tenta abrir um pouco a cabeça, né? A questão do estudante de engenharia é um tanto limitado, muito tecnologia, né? E você também quebra o paradigma e começa a conhecer melhor os alunos, né, de engenharia. Que tal a proposta? Gostou do desafio ou não? Olha, muito Aí bem. a gente vai ver quantos likes ele vai receber e quantas Isso. pessoas vão bloquear ele depois. Não, com certeza vai ser uma experiência O legal. professor assim. Marcos, como ouvidor, vai estar bem atento a essa, né, essa experiência. E ele falou, opa, tá vendo? Temos um caminho aí, né, professor? Sim, claro. Mas igual teve a ver, só para concluir aqui, né? Igual teve, a primeira vez que eu tive contato com a Adriana foi justamente uma palestra que ela deu sobre petróleo e a questão do futuro que teve. Eu não achei tão estranho porque meu tio, ele faz engenharia e tudo mais, assim. Mas mesmo assim, eu pensava assim, nossa, não tem ninguém, assim, de comunicação aqui, eu tô meio deslocado. E eu ficava e eu parei, assim, só de eu estar naquele ambiente, eu parei de para perceber como eles agiam. Porque é totalmente diferente. Às vezes você não precisa nem estar digamos, nem interagir diretamente com a pessoa. Você chegando num ambiente onde tem um grupo diferente, você simplesmente parar e observar, você aprende muita coisa ali. O modo de conversa que eles tinham, o modo com que eles se organizavam era diferente. É igual quando eu vou num evento de jornalismo ou de publicidade e propaganda, que são áreas que a gente já tem um pouco mais de acesso. Eu chego e já sei como me portar, eu já sei como pegar e me organizar num lugar. Ali não, ali eu estava num lugar que eu nunca tinha entrado em contato direto com esse tipo de alunos e com esse tipo de organização, e eles sentavam de um modo sistemático, igual a gente sempre senta. Só que quando a gente muda o ambiente, nós paramos, sempre observamos e ficamos assim, o que eu faço agora? Isso é algo que muda totalmente o modo de pensar, porque eu não posso pensar do modo que eu pensava antes. E eu saí de lá diferente. E
é assim quando eu vou em qualquer outro lugar, ambiente, assim, tudo mais. Muito bem. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do programa. Esse assunto realmente é muito interessante. Com certeza voltaremos a falar sobre ele. E a gente passa a palavra, então, professor Marcos, para as suas considerações finais. E, é claro, agradecer a sua presença, né? E muito nos instrui, né? E muito até nos recomenda, nos aconselha a novas ideias aí para as nossas aulas, professor. Sim, eu que agradeço a participação. Foi muito interessante poder compartilhar algumas angústias, né, em relação à tecnologia, outros entusiasmos, mas de poder ter discutido aqui sobre redes sociais, tanto as da mídia quanto as redes sociais reais, né? Tentando no sentido de mandar um recado para os alunos para que eles prestem mais atenção no momento presente, no espaço em que eles estão e pensem neles também como pessoas capazes de transformar a sua realidade, né? E não só serem atores passivos dessa realidade virtual. Exatamente, atores passivos. Então, professor, nós queríamos agradecer então muito a sua presença. Como a gente diz, né, esse assunto ele não se esgota. Esperamos tê-lo de volta aqui para a gente conversar. Alexandre também trouxe uma visão muito interessante, né, como aluno e como conhecedor aí, né, dessas mídias, desses recursos todos, que vão fazer que nós pensemos, né? Acho que o grande objetivo desse programa é que nós repensemos, nós enquanto professores, né, que conhecemos tecnologias e temos dificuldades em controlar essas tecnologias em prol da educação, né? E que é um desafio de todos, não é só do Unibrasil, não é só, né, das faculdades em geral, dos profissionais também como gestores, né? Então veja que é um assunto que envolve, né, muitas questões. Vamos voltar com certeza nesse assunto. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao Centro Universitário Unibrasil, à Escola de Engenharias, em parceria com o curso de jornalismo. Agradecer mais uma vez também o professor Rodolfo Stanque, coordenador da Rádio Web, ao Alexandre Greco, que esteve aqui conosco, a professora Adriana Tosi, muito obrigado. Agradecer ao João, nosso produtor de som, ao Rogério, que é o responsável aqui pelos estúdios de rádio e TV, a professora Maura, que é a coordenadora de jornalismo, e a professora Lilian Ferrara, nossa pró-reitora acadêmica, e o nosso magnífico reitor, o professor Sérgio Ferraz de Lima. Até a próxima, então, caro ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção. Acabamos de apresentar Na Onda da Tecnologia.